Olá pessoal, boa tarde. Aliás, bom dia, né? 10h30 da manhã. Estou acostumado a fazer live à tarde. Hoje é dia 1º de maio, sexta-feira, feriado. E a gente vai conversar com o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, Eduardo Becker. Eu acho que em instantes ele já deve estar entrando aqui para a gente começar nosso papo. Eu acho que é uma conversa bastante legal porque ele vai explicar para a gente como tem sido o trabalho dos peritos criminais durante a pandemia. O perito ele faz perícia, como a gente já sabe, mas portanto ele tem que botar a mão na massa, com todas as precauções, com toda a proteção, ele tem que botar a mão na massa. E de que maneira a pandemia, o coronavírus, o risco de contaminação pode estar afetando essa questão? Ele está entrando aqui. Vamos aguardar. Assim que o sinal se concretizar, já está aí. Ô Becker. Bom dia, Adriano, tudo bom? Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Tá me ouvindo aí bem? Estou ouvindo, e você? Eu estou ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar a minha câmera só para eu ficar aqui, ó, sem cortar a cabeça. Pronto, agora já tá bom. E você tá ótimo aí, tudo bem? Tudo bem com vocês. Graças a Deus, tudo bem. Ô Becker, tá difícil para os peritos atualmente com essa nova realidade que a gente está sendo obrigado a viver? Como é que estão os colegas? Como é que o sindicato está vendo tudo isso? Vamos começar a nossa conversa, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar, não é? Bom, Adriano, a questão dessa pandemia, dessa contaminação com o Covid-19, trouxe uma nova realidade de problemas antigos que já existiam na instituição e passaram a ser vistos com outros olhos agora pela necessidade que a situação causou. Tá? Então, exemplos de disponibilização de EPIs, né, equipamento de proteção individual, questão de a própria higienização, a limpeza das viaturas, dos locais de ambientes, coisas que, assim, no dia a dia, o ser humano ele veio deixando de lado, né, pela modernização, pela urbanização e modernização da própria cidade. Né, e por conta disso, ele acabou mesmo se privando, se olvidando, né, olvidando de alguns cuidados que deveria ter. Então, como eu digo, a viatura para o plantonista é a sala de trabalho dele, é o escritório dele. Então, obviamente que ao começar o dia, ele deve estar exigindo aí pegar um escritório, uma sala, né, a sua viatura totalmente limpa. Então, esses cuidados têm que ser tomados, ou seja, quem está entregando o ambiente de trabalho, ele deve entregar um ambiente limpo, higienizado, após o término do seu turno. E não é isso o que a gente tem visto. Você disse que a realidade da pandemia agora, ela trouxe à tona problemas antigos, que agora estão evidenciados. Um deles, portanto, era a falta de higienização do ambiente de trabalho do perito? Sim, assim, eu digo na questão das viaturas, né? Então, por quê? A nossa demanda ela é muito grande, as viaturas rodam mais prático. 24 horas. É que assim, que as viaturas rodam 24 horas. Tá? Normalmente as equipes têm uma única viatura, elas não têm intervalo para fazer uma limpeza, uma higienização. Então hoje, com isso, a gente passa a ver que esse cuidado, esse intervalo entre uma troca de uma equipe e outra de plantão, há necessidade de que haja um tempo estimado e pessoal para isso, para que seja feita essa higienização. Não adianta simplesmente jogar a responsabilidade para o perito criminal. Olha, você pega, você vai ter no seu plantão, você lava a viatura? Não. Afinal de contas, isso não faz parte do rol de atividades do perito. E você pagar um perito criminal para lavar uma viatura, pelo amor de Deus, você está totalmente tendo uma despesa aí enorme, né? Daria no mínimo uma improbidade, né? Se fosse ter uma atitude dessa. Então, o que acontece? Tem que ser visto orçamentos para fazer essa manutenção, essa limpeza, ter pessoal para isso, para que seja feito. Se o perito lavar a viatura, ele pode incorrer em improbidade, é?
Não, eu não diria isso. Eu não posso, não vou falar que o perito, porque afinal de contas ele está limpando, ele está cuidando da saúde dele, né? Ele está Aham. cuidando do patrimônio do Estado. A questão que eu falo é você disponibilizar um perito criminal, que é um cargo de Ah, entendi. Entendi, entendi. nível superior, que tem uma remuneração significativa hoje para a média nacional de salários, tá? Não vou falar que é excelente, está muito aquém do ideal, tá? Nosso salário é abaixo da média nacional de peritos criminais. Você colocar um servidor desse para lavar uma viatura, não é compatível, né? Isso não é administração correta. Entendi. Então você tem que ter o quê? Previsão, orçamento para que isso seja feito. Se não tem orçamento, você tem que ter pessoal para isso, um local para que seja feito. Entendi. Isso são alguns É, isso. exemplos. Então, aí depois também houve a disponibilização de álcool gel, tá? No início, foi disponibilizado verba para que cada unidade adquirisse. Diante da necessidade, da emergência e da própria falta de produto no mercado. Então foram Aham. tomadas atitudes. Agora já está mais controlado, a própria compra já foi feita de forma centralizada. Então nós Entendi. estamos tendo EPIs, foram disponibilizados, e o que precisa ser feito? Cada servidor aí tem que estar cobrando seu chefe imediato para que faça o pedido para a unidade central. E isso agora tá, porque assim, eu tenho visto, pelo menos no cotidiano, eu não tenho saído de casa praticamente. E quando saio é só para ir no mercadinho aqui do lado e volto. Mas já tem álcool gel em tudo que é lugar. Então agora não tem mais desculpa, né? Para a superintendência não comprar para todo mundo. Ou é o IC que vê isso? Não, mas, não, inclusive já foi feita uma compra global, né, que é uma compra que a gente fala para o estado todo, Ah, feita uma compra unificada. Então, agora já pode ser adquirido no nosso próprio almoxarifado o produto. o Becker me Assim fala. como máscara, Ah, luvas, tá? Também já foram adquiridas viseiras. Tá? Então, assim, o sindicato, como é que nós temos atuado? Nós temos acompanhado essas ações da nossa instituição na proteção dos nossos colegas, nossos servidores da Polícia Científica, né, que compõem hum, todo o quadro. Seja aqueles que estão lotados no próprio Instituto Criminalística, como aqueles lotados no Instituto Médico Legal, que nós também temos peritos lá lotados, né? São os peritos que fazem os exames de odonto legal, são todos dentistas, e também nós temos o laboratório, o núcleo de toxicologia forense, que são peritos criminais que fazem exame no material biológico retirado dos cadáveres, para saber se foram drogados, né, se houve uso de drogas, de medicamentos, uso de álcool. Né? Então, quem faz essa análise laboratorial são peritos criminais. Então, nós temos entendi, acompanhado aí de perto essa proteção que a instituição vem dando aos servidores. entendi. E em termos de trabalho propriamente dito, o que mudou para o perito? O que ele tem que agora tomar muito mais cuidado em relação a antes? Ou praticamente continua a mesma coisa? Eu imagino que não, né? Assim, Adriano, quando a gente vai trabalhando, como é que essa questão do Covid, ele é um vírus que tem de fácil disseminação, dispersão, né? As pessoas se contaminam facilmente, e a gente, ao mesmo falar involuntariamente, podemos aspergir partículas, gotículas aí de saliva, que pode, quem se estiver contaminado pode conter o vírus. E a gente, ao tocar, isso pode cair sobre uma superfície, e quando a gente vai tocar essa superfície, a gente acaba se contaminando. Porque nós não temos ainda uma estimativa correta de quanto tempo vive o vírus fora. Nós temos aí que em papelão dura 3 dias, no plástico dura 1 dia, né, sob o sol, algumas horas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, por isso que é importante, hoje, o tanto cuidado que nós temos que ter com as mãos. Né? Onde nós estamos tocando. Por isso que tá tendo a mídia e todos os órgãos têm orientado muito que a lavagem de mãos, não ficar tocando. Se vai sair, usar manga longa, por quê? Porque a gente vai ver, nós temos alguns hábitos. Se a gente chega no balcão, a primeira coisa que a gente faz é estar apoiando o braço. E você não sabe se uma pessoa ali que tossiu esteja contaminada, se ela tocou ali, você vai trazer aquele contaminante para ti. Então é algo realmente ali tem que ser tomado muito cuidado.
Mas em relação ao nosso trabalho especificamente, aumentou o quê? A conscientização da necessidade do uso dos EPIs e de outros equipamentos de proteção, sejam eles coletivos ou individuais. Tá? Se passou a exigir muito mais por parte dos servidores a disponibilização desses EPIs. Então, houve uma conscientização da massa. Então, por exemplo, óculos de proteção, você vai trabalhar com cadáveres, não é porque hoje esse cadáver está possivelmente contaminado com Covid que você vai usar óculos, máscara, luva, macacão de proteção. Não, Becker, isso... Só uma coisa. Oi. A conexão deve estar ruim porque o seu áudio não está chegando bem. Então, pera um pouco. Eu vou pegar o fone de ouvido e vamos, quem sabe, melhora. Será? Pode ser? Eu acho que não Pode ser, porque a conexão... A conexão aqui, realmente, eu estava com o técnico aqui ontem, estava preparando para essa live, vim pedir, foi feita a troca do modem, tá? E realmente para poder fazer aqui não tem problema. Porque com essa questão de home office, passou a haver uma demanda muito grande do uso de internet. Você está em casa ou está no sindicato? Estou em casa. No sindicato eu tenho ido uma vez por semana, para o quê? Pegar correspondência, fazer, tomar algumas providências que têm que ser feitas localmente e nada demais. Porque o próprio governador decretou, né, que as atividades não essenciais não podem ser. Então, nós colocamos todos os nossos servidores em home office, tá? E estamos tendo esse tipo de trabalho. Inclusive os diretores que estão afastados, junto comigo, estão de home office para se resguardar a si e a sua família e também a população, né? Só um instante, vou pegar o fone de ouvido. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, você está me ouvindo, né? Estou. Tá. A Joyce fez uma pergunta aqui, a hora que você voltar, eu já engato a pergunta. Ô, pessoal, vocês que estão aí, primeiro, obrigado aí por terem vindo. Podem fazer pergunta à vontade, tá? Não sou só eu que pergunto, não. Vocês também. Todo mundo que quiser perguntar, pergunta aí. E eu vou tentar fazer a pergunta de todo mundo para que o Becker responda. Quem não conhece o Becker, ele é o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. O Becker é graduado em Ciências Biológicas e Segurança da Informação. São cursos diferentes, portanto. Ele tem mestrado pelo Departamento de Genética Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, na área de biomedicina. O Becker já trabalhou na identificação humana por DNA, mas também é especialista em crimes cibernéticos e tem vivência aí em diferentes áreas da perícia criminal. Eu vou aproveitar esse conhecimento que o Becker tem, evidentemente, para falar um pouco também sobre o vírus, né? Algumas curiosidades que a gente, como leigo, não sabe. E ele pode, de repente, explicar. Também não. Se não souber, não tem problema. Não foi para isso que a gente veio aqui bater papo. Foi mais para falar realmente como está a polícia criminal nesse momento. Eu estava falando aqui, viu, Becker? Oi. Aproveitar também o seu conhecimento na área de genética, de biomedicina e tal, para depois você dar umas explicaçõezinhas muito básicas para a gente sobre essa questão do vírus, né? Eu acho que é sempre bom a gente ouvir, a gente que é leigo, porque ajuda também a gente a entender quem a gente está combatendo ou contra quem a gente está lutando, entendeu? Mas vamos falar primeiro daquilo que a gente... Melhorou o áudio aí, tá bom? Olha, para mim, eu estou ouvindo bem vocês. Agora vocês estão me ouvindo melhor ou não? Eu acho que sim. Mas, assim, as variações que estavam ocorrendo eram de conexão mesmo, não era de áudio, não. Deixa eu falar, a Joyce está perguntando o seguinte, jalecos descartáveis serão disponibilizados pela SPTC? Olha, jalecos descartáveis existe, sempre foram comprados, e é estranho até mesmo não está disponível na unidade dela, se é que está faltando. O que pode ser feito, ela pode sempre o quê? É formalizar esse pedido. Tá? Porque uma coisa que a gente fala, quando é que algo passa a existir para o Estado? Quando o que está sendo solicitado, ele é documentado. Então é primordial que ela faça uma formalização para o chefe imediato dela, solicitando
a disponibilização de jalecos descartáveis, né? O que a gente chama de TNT, né? Tecido não tecido, para poder, inclusive, trabalhar. Esses aventais, eles são disponibilizados porque, normalmente, eu já tenho participado, tenho visto nas visitas que eu faço aos institutos criminalísticos, esse tipo de material, aonde? Nos laboratórios de entorpecente, que fazem análise de entorpecente. Entendi. Tá? Para poder usar como um EPI, embora não seja mais adequado, tá? É mais uma barreira que o servidor vai estar colocando em cima do próprio jaleco dele de tecido, né? Para não contaminar as suas vestes e levar aquilo para casa. Né? Porque nós temos que lembrar que a gente trabalha com... Aí eu posso até fazer uma analogia, né? A questão do vírus. Se a gente tosse numa superfície e coloca a mão, a gente acaba se contaminando. Quando nós estamos trabalhando com uma substância entorpecente, pulverulenta, que nem a substância que nós lidamos, quando a gente abre um saco plástico, sempre sempre a dispersão da substância ali, por mínimo que seja. Aquilo você pode acabar se contaminando involuntariamente, né? Às vezes as partículas que precipitam caem sobre a superfície, elas não são vistas pelo profissional, que são muito pequenas, e acabam se contaminando. Aquilo vai para a roupa dele, né? Então não é adequado isso, tá? Então é necessário que ela solicite ao chefe imediato a disponibilização desses aventais. E para que ele veja junto o quê? Ao nosso almoxarifado central, se existe disponível. Se não houver, o outro caminho é formalizar um pedido de compras, né? Solicitar isso e fazer um encaminhamento. Esse jaleco a que ela se refere é um dos EPIs que o perito pode ou deve solicitar para trabalhar. E você falou em outros. E eu aproveito para perguntar o seguinte, está havendo algum tipo de falta de EPI para o pessoal trabalhar, para os peritos trabalharem, ou o governo está cumprindo aí rigorosamente o que ele tinha que cumprir mesmo, que era entregar para todo mundo o equipamento necessário? Bom, primeira coisa importante pontuar é que a falta de disponibilidade de EPI, no mundo inteiro, ela não está tendo. Principalmente por quê? Pela forma como o mercado era feito. Toda a produção era feita na China. Como o centro da pandemia se deu na China, houve a interrupção de produção. Certo? E a disponibilização agora foi retomada. E nós estamos vendo, né, a prática do que se chama atualmente de pirataria moderna, né? Que é quando os Estados Unidos, o exemplo clássico disso, né, fez uma oferta de um valor maior e a encomenda que ia vir para o Brasil e para outros países foi direcionada para ele, né? Então, isso a gente está... O muito amigo do Bolsonaro, Trump, né? Muito amigo. Exatamente. Então, assim, amigão. A gente está combatendo isso aí. Então, ela está tendo falta no país inteiro. A gente está chegando. Tá? Então, assim, a instituição não tem oficialmente nenhum comunicado de que houve falta, mas sim que o número ele é reduzido, mas está sendo possível. Ou seja, então, não está sendo disponibilizado em larga escala. Olha, tome aqui todas essas máscaras para o período de quarentena. Não. Ele está sendo feita uma carga. E assim, isso, por exemplo, máscaras. Foram vistas máscaras para... elas podem ser descartáveis, mas ela tem um período, uma vida útil. Então, essas máscaras estão tendo validade durante esse período todo. Né? Entendi. Aí é disponibilizado as outras máscaras, mais unidades, né, para o perito. Deixa eu falar uma coisa, o pessoal que está fazendo pergunta, tem um dispositivo aí na live, que eu não entendo muito bem, que você faz a pergunta e ela vem nesse quadradinho aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Aí, apareceu aqui, Camila. Mas aí corta a pergunta, então... O pessoal que quiser fazer pergunta, faz no comentário, que é mais fácil para a gente, viu, Milan? É Milan, né? Isso. Isso. Então faz no comentário que eu passo aqui para o Becker, tá? Então tá, voltando. Tá tendo falta no mundo inteiro, isso é um problema grave, principalmente para o profissional de segurança pública, que é parte importantíssima dos trabalhos essenciais que estão sendo realizados agora. Incluo também, dentre eles, os profissionais da saúde, os profissionais da comunicação, nós jornalistas,
e os garis, pessoas que trabalham em supermercado, enfim, no ramo de alimentação. E sem EPI, realmente fica um pouco delicado, já que, pelo que eu ouvi, Becker, e você pode explicar melhor, esse vírus é impressionantemente contagioso, né? Ele tem uma velocidade, uma facilidade de passar para outra pessoa bastante diferenciada em relação a outros vírus. É verdade isso? Adriano, não só a outros vírus, por exemplo, se a gente pegar o vírus da gripe, ele também tem uma rápida dispersão. O porquê? Tem o mesmo tipo de comportamento, é um vírus que é transmitido por vias aéreas, ou seja, na respiração, que envolve toda a parte superior, ou seja, boca, faringe, nariz, tudo mais, a gente, que é comum, ou seja, quando espirra, ele vai estar sendo tossindo, espirrando, ele vai estar sendo disperso no ambiente, tá? Vai ser espalhado aí pela pessoa que está contaminada. Por isso que essa questão da pessoa se isolar é tão importante para se evitar o aumento da contaminação. Que todo mundo vai se contaminar, isso é sabido. Tá? Então, por que a gente, ao invés de, como a gente sabe, a nossa parte de saúde, ela é precária, tá? No mundo inteiro, tá? Ela é precária, não existe você um suporte de saúde para toda a população adoecer simultaneamente. Ao mesmo tempo. Isso em lugar nenhum do mundo a gente vai ver. Tá? Porque é inviável, isso dificilmente vai ocorrer. Então, quando a gente fala, coloca essas regras de isolamento social, o que nós estamos fazendo é lentificando o processo de contaminação das pessoas e de aparecimento dos sintomas. Para que elas venham, então, a demandar o uso do sistema de saúde. Né? Então, o porquê? Nos casos mais graves, embora seja uma minoria, mas quando a gente pega que um vírus, que a gente espera que a população toda vai se contaminar, se nós pegarmos a nossa população, vamos restringir a São Paulo, grande São Paulo, tá? 20 milhões de habitantes, certo? 5% disso, nós teremos aí 1 milhão de habitantes vão precisar de respirador de UTI. Nós temos isso? Não, nós não temos. Nós temos um pouco mais de 2 mil milhares, aí não chega a uma dezena de milhares a disponibilidade de respiradores. Ou seja, 990 mil pessoas vão falecer por falta disso. E é isso que a gente tem que evitar. Tá? Isso que a gente tem que evitar. Por isso que é importante essa questão de isolamento, esses cuidados de higiene pessoal que nós temos que ter. Tá? De estar constantemente lavando a mão, passando álcool gel, evitar tocar nas superfícies, que a gente não sabe como foram limpas, e se foram recentemente limpas, se podem estar contaminadas. São alguns cuidados. Por isso que no transporte coletivo é sempre importante. Se você utilizou, saiu da sua casa, você se deslocou até um lugar, tá? É chegar no local, se higienizar, pedir para usar a pia, para lavar a mão, se não tiver, passe álcool gel. E quando você retornar para sua casa, a mesma coisa. Tá? Faça uma limpeza das suas mãos, das suas vestes, se puder trocar. Tá? Para o quê? Evitar a contaminação. Nós vemos isso em diversos locais. Por que, por exemplo, centro cirúrgico, existe uma paramentação específica para entrar? Exatamente porque é sabido que você vai levar os contaminantes de fora e você vai ter um paciente ali que vai estar aberto, com a sua proteção, a sua pele, ela vai ter sido removida, mesmo que cirurgicamente, ela vai estar parcialmente aberta, e vai ter, ou seja, a entrada de contaminantes ali é enorme. Por isso que as pessoas se vestem em local adequado ali dentro. Então isso são conhecimentos que a gente, como se diz, deixamos de ter no nosso dia a dia pela urbanização. Ou seja, nós não temos mais, a gente não sai mais uma rua que é de terra, a gente não fica mais trazendo. A gente vê hoje o asfalto, teoricamente ele está limpo. Mas a gente sabe o quanto que está sujo. Hoje, com a contaminação desse vírus, a gente passou realmente a ter o conhecimento da precariedade que é a nossa vida pública. É verdade. Né? Você sair, o convívio social, é isso que acontece. Porque a gente tinha isso em época de gripe, de resfriado no inverno. Então o que as pessoas fazem que usam transporte coletivo? Elas, vamos abrir o vidro do ônibus, da van, para poder circular o ar. Né? Ou seja, mas estão acostumados a pegar um resfriado simples. Hoje que veio um vírus que tem uma taxa de letalidade
significativa aí, quando você considera o número absoluto no final, nós passamos a nos atentar mais que devemos ter outros cuidados também. Ô Becker, deixa eu perguntar uma coisa. Os peritos criminais, eles estão sendo chamados para atender casos de mortes suspeitas? Eles sempre foram, né, ou não? De forma inadequada, né, para morte suspeita? Havia uma questão que até um dia nós conversamos a respeito. Como é que está isso agora? Então, o que acontece? Esse foi um dos pontos que quando a gente começou nossa live, eu citei que trouxeram à tona problemas antigos. Uhum. Nós temos que, primeiramente, uma definição, isso já é com parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado, tá? O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico e Legal, só atendem demandas de natureza criminal. Uhum. Tá? E é uma coisa comum, a gente recebia no começo. Qual é a natureza da ocorrência? Outros não criminal. Se chegou aqui, a primeira coisa que tem que fazer é a administração devolver. Tá? Não tem que ser aceito isso. Isso não tem que ser passado, não tem que ser feito nenhum tipo de exame. Quem requisita é o delegado? Sim, sempre são a autoridade policial pode requisitar, a autoridade judiciária pode, o Ministério Público também pode. Tá? São os órgãos que que podem fazer requisição para o Instituto de Criminalística. A Polícia Militar também pode fazer nos casos relacionados a inquérito policial militar. PM, tá. Então, assim, outros não criminal. E às vezes a gente até entende o porquê disso, né? Não é que a gente entende, mas tem que ser justificados. Mas a gente não conseguiu definir a natureza da ocorrência. Bom, então a gente depende da perícia, mas aí nós estamos atribuindo um ato jurídico a um ato para um especialista técnico, científico. Não, isso não é possível. Tá? Isso não tem que ocorrer. Porque diz que quem faz a definição da tipicidade da conduta criminal é o delegado de polícia. Então, quando ele coloca outros não criminal, ele já sabe que aquilo não é não criminal, então não deve encaminhar ao Instituto de Criminalística. E por que o delegado, que é uma autoridade policial, sabendo disso, encaminha? Isso eu não tenho como te responder, ou realmente eu não sei o porquê, talvez seja desconhecimento, tá? O próprio desconhecimento da finalidade da polícia científica, que é apenas de atuar em crimes de natureza criminal. E como eu disse, às vezes ele não sabe, realmente não teve ainda uma definição de qual é o tipo de crime que ele vai apurar. Tá? Então ele ficou, não sei quais são os motivos que o levaram. Pode imaginar que é uma morte violenta, supostamente violenta. Então, se a morte violenta, o que seria a morte violenta? Aquelas praticadas que fica claro a prática de agente externo, né? Entendi. Então aí no caso, se fosse, aí sim uma obrigação do Instituto de Criminalística. Mas o que acontece? Existe a figura da morte suspeita. Tá? E isso que é o grande problema. A maioria dessas mortes suspeitas, eu me arrisco a dizer aí que chega a 90%, são de causa natural. Tá? E o que acontece? É uma falta, a necessidade de uma investigação imediata antes do acionamento da equipe pericial. Então, entendi. Quando começou a pandemia, nós notificamos isso, nós comunicamos a Secretaria de Segurança Pública sobre isso, sobre essas questões, e solicitamos que fosse prevista aí que a equipe de perícia ela só fosse realmente acionada para os casos que emanam, tá, necessidade pericial do Instituto de Criminalística, tá? Porque em caso de morte natural nós temos serviço de verificação de óbito, que também SVO. Vai apurar o SVO, que é o nosso co-irmão aí, que é o parente do IML, só que para causas naturais. Enquanto o IML vai fazer de mortes violentas, o SVO faz morte natural. E assim, o que acontece? Esse tipo de serviço demanda o quê? Está tirando dinheiro de investimento de segurança pública para ser gasto com saúde. Ou seja, estamos deixando de ter tempo e investimento no nosso trabalho para combater o crime e vamos passar a dar laudo de morte natural? Acho que assim, temos que ter uma conduta, ou seja, está tendo desvio de finalidade quando esse tipo de situação está ocorrendo, tá? E carece. Então, assim,
A primeira coisa que foi feita, realmente, o secretário aí teve uma disposição sobre isso, foi emitida uma resolução nesse sentido. A própria Polícia Científica também emitiu um comunicado, uma portaria, dizendo em quais casos o perito iria ao local de crime. Só que temos tido alguns relatos que isso não vem sendo respeitado. Tá? Então, assim, estamos aí atuando junto à administração para estar verificando o que será feito. Isso é um problema antigo, hein? Geral. É um problema antigo, mas por sorte com essa pandemia a gente conseguiu estar atuando agora. Entendi. Permitiu que viesse à tona esse problema, frente a todos os outros. Aproveitando esse assunto da pandemia, os peritos estão tendo que atender morte suspeita de Covid em casa? Como é que está isso? Olha, não chegou ainda nenhum relato oficial, mas eu sei que o que acontece também está sendo desobedecida a resolução secretarial, em que casos de suspeitos de morte de Covid não é para encaminhar para o ML, porque o ML também vai fazer o quê? Vai apurar causas de morte violenta. Se é suspeito de Covid, vai para a causa natural, é competência do SVO. Entendi. Equivocadamente, esse corpo tem sido encaminhado para o IML. No Instituto Médico Legal, por suas vezes... Mas a maioria ou só uma parte? Isso a gente não tem como precisar, Adriano, pelo seguinte motivo. A gente não sabe quantas pessoas estão morrendo de Covid. Né? A gente não tem teste para isso. Então, assim... Exatamente. Então, a gente parte do princípio de suspeitas, ou seja, até ser confirmado. Então, o que acontece? A gente não tem o número, mas sim. Mas se você está trabalhando com um vírus que é altamente contaminante e a pessoa veio falecer, né? E ainda por cima, se estiver dentro do quadro de pessoas que são suscetíveis, né, a isso, né? Os idosos, os que possuem comorbidades, como diabéticos, doenças cardíacas, tá? Doenças como câncer e outras comorbidades, tem que ser estudado isso, tem que ser averiguado, né? Isso. E isso não pela autoridade policial quando chega ao local, quando ela se faz presente, né? Porque isso é uma coisa importante também que a gente, às vezes, raramente a gente encontra a autoridade no local de crime. Né? Então isso também é um fato que prejudica bastante e acaba levando esses acionamentos. Nós entendemos que isso é um dos fatores que leva a esse acionamento desnecessário por parte do IC para esses locais de morte natural, que não há necessidade da nossa ingerência, da nossa intervenção. Porque isso, inclusive, aumenta a aflição da família, que não pode enterrar o familiar, que tem que ficar esperando a realização do exame necroscópico pelo IML, ou seja, aí, ao passo que podia ter feito um velório e tudo mais, pelo lapso temporal que se demanda, você acaba impossibilitando essa família de ter esse momento de despedida do seu ente. Então, assim, realmente não é só uma questão econômica, de desvio de função da nossa instituição, mas também uma questão de pessoa, né, de sentimentos que você está ingerindo junto à família. Ô Becker, deixa eu te perguntar, já existe caso de perito criminal que tenha adquirido a Covid ou ainda não? Adriano, assim como foi montado o comitê gestor para combate à Covid-19 no estado de São Paulo, e o meu nome foi indicado pela Federação de Sindicatos para estar compondo esse comitê, mas ainda não houve o aceite, nós, pelo sindicato, também solicitamos que um dos nossos diretores fizesse parte do comitê da Polícia Científica de combate ao Covid-19. Ainda não tivemos acesso ao ingresso, ao aceite desse colega. Tá? Não recebemos a resposta ainda, estamos no aguardo. E assim, nós não temos então esse dado oficial, tá? O que a Secretaria de Segurança Pública tem comunicado é que aproximadamente, pelos cálculos que nós fizemos, 800 servidores da segurança pública até semana passada estariam contaminados, mas desse total, o número de profissionais do Instituto Criminalística, nós não sabemos quantos são. Eu ouvi dizer que por parte da Polícia Militar já tem uns 600. Eu ouvi dizer, li em algum lugar, na verdade. Então, mas esse dado já está, como assim, é da semana passada já, você tem uma semana aí de delay. Se a gente considerar a taxa de evolução de contaminação das pessoas pelo Covid, ela é rápida, é alta, esse número deve ser maior. Tá? Então, assim,
Mas realmente aí nós temos que considerar se a pessoa apresentou o sintoma, não apresentou. E assim, eu não sei como é que a Polícia Militar tem feito com a disponibilização de EPIs, tá, aos seus profissionais. Tá? Eu sei que não... Eu sei que da Civil não foi similar da Polícia Científica, tá? Porque o nosso, como eu falei assim, apesar de estar em número reduzido, tá, nós temos EPI e vem sendo disponibilizado. Entendi. Falando em EPI, uma pergunta que eu não fiz e você pode nos dizer, eu já ouvi na mídia isso. A máscara funciona mesmo? Ela ajuda a pessoa a não se contaminar? Depende da máscara, Adriano. Tá? Mas ela não serve nem como uma barreira mecânica? Nem a piorzinha não serve como uma barreira mecânica, pelo menos aí 60%, 50%? Nossa, quando você fala em 60%, 70%, eu estou falando em altíssima eficiência. Ah, é? Tá em alta eficiência. Não, é um equipamento que protege muito bem. Por exemplo, porque o que acontece? Essas máscaras de tecidos, vamos começar pela de uso doméstico, as de produção artesanal manual. Tá? A de doméstico, se o pessoal tem confeccionado feito em casa. Ela vai evitar o quê? Diminuir em 60%, 70% a contaminação da dispersão do vírus no ambiente por pessoas contaminadas. Mas ela não tem eficiência para barrar a sua contaminação. Você que não foi contaminado ainda, pode ser contaminado. Por quê? Os poros são muito pequenos. Caramba. E por que mas, Becker, por que ela barra quando a pessoa está contaminada e tosse ou espirra? Por que ela consegue barrar? Porque quando a gente tosse ou espirra, hoje nós estamos falando, o vírus ele vai ser expelido juntamente com partículas, com gotículas de saliva. Ou seja, então a máscara, nesse caso, ela consegue filtrar. Quando nós estamos respirando, a gente não vai respirar essas partículas, a gente vai respirar o vírus em si. Entendi. Então por isso que ela não tem eficiência. Aí o tamanho do poro não é capaz de filtrar. Então no caso, para se precaver de se contaminar, primeira coisa, o ideal é o isolamento. Tá? Ficar em casa, primeira coisa é isso. Segundo, vai ter que sair. É você usar a máscara N95 ou a sua similar, que é a PFF2, que possui filtros. Mas nem tem para comprar isso, né? Onde compra essas coisas? Só os profissionais que tem. Então, só os mais profissionais, você vai achar em material casas de tintas que fazem, porque quando você vai trabalhar com solventes, você acaba usando esse tipo de equipamento de EPI. Tá? Então são máscaras que nós vemos no nosso dia a dia, só que nós não temos noção de que tipo de máscara que é. Entendi. São máscaras que o pessoal de funilaria usa, PFF do Brasil, ela é mais conhecida como a PFF2. É o caso que o funileiro usa, o pessoal de pintura. Tá? Por quê? Ele está lixando, está levantando partículas que vão ser inaladas. Então, essa máscara tem essa função. E ela tem um filtro específico por onde se faz a entrada de ar. E aí que acaba sendo vedado. E aí acaba se infiltrando o vírus e você está inalando. Entendi. Bastante interessante isso. Eu pensava que as máscaras caseiras tivessem minimamente algum tipo de proteção, mas agora eu estou lembrado de ter visto na semana passada, não sei quem foi, acho que foi a Fiocruz, eu não me lembro, de ter demonstrado o tamanho do vírus em relação à célula. E se a célula do corpo humano ela é absolutamente microscópica e o vírus, diante da célula, parece o planeta Terra e o Sol, né? Dada a diferença gritante de tamanho, então o poro de uma máscara feita em casa é praticamente uma avenida de 6 pistas. Sim. Seja, imenso. Por isso que eu falei assim, que as máscaras de tecido são eficientes para você evitar de contaminar. Porque assim, o que acontece? Temos que lembrar que o vírus é um micro-organismo muito menor que a célula, ele nem mesmo tem sistema de reprodução. Ele é o quê? Ele é um patógeno, ele é um organismo que vai infectar a célula e vai usar o sistema da célula para se multiplicar. E a partir daí o que acontece? Ele vai crescendo tanto da célula que arrebenta essa célula, esse vírus é liberado no meio, vai contaminando outras células e assim ele vai tornar o organismo doente. Tá? O Becker, é verdade que a carga viral, ela influencia também, ou ela pode influenciar
eu pergunto isso pelo seguinte. Eu, Adriano, fui vítima de hepatite C no passado. E descobri isso em 2012, aliás, 2011. Fui fazer exame e tal, minha carga viral de hepatite C era em torno de 100 mil UI. Eu não sei o que é UI, mas é a unidade que eles utilizam para medir. É a unidade internacional de medida. Tá, a minha era 100 mil, o meu hepatologista falou que era uma carga viral pequena. 100 mil era pequeno. Eu falei, como pequeno? 100 mil? Ele falou, cara, tem 8 milhões, 10 milhões. Tem gente com 30 milhões de vírus e tal. E daí, graças a Deus, eu fiz o tratamento, sarei, já fiz de lá para cá 4 ou 5 PCRs, tudo indetectável, ou seja, eu já estou realmente curado desse vírus, graças a Deus. Mas aí eu ouvi novamente esse termo agora com o coronavírus, falando de carga viral. E alguns médicos disseram que, dependendo da quantidade de vírus, da carga viral, a doença pode se manifestar de forma mais leve ou mais pesada. Será que tem a ver mesmo isso? Não estou pedindo a sua opinião, eu sei que você não é médico, mas você tem aí um estudo, você fez ciências biológicas, tem mestrado no Departamento de Genética Médica da Unicamp, então acho que você tem mais sabedoria do que eu e todo mundo que está aqui para falar mais ou menos, para arriscar um palpite. O que você acha disso? Obrigado, Adriano, aí pelas palavras. Assim, eu tenho certeza que muitas pessoas que nos estão ouvindo têm tanta capacidade ou mais do que eu, porque inclusive são da área de farmácia, né? E aqui já vai começar, eu espero que na nossa próxima live, realmente, vão ser colegas da área de farmácia que vão estar falando sobre este tema, com muito mais propriedade do que eu. Inclusive vamos falar sobre desenvolvimento de vacinas e medicamentos, né? Questão de testes, que são coisas hoje que está sendo muito divulgado pela mídia, que a população nem sempre consegue entender. Nossa, mas só daqui a 1 ano e meio vai ser liberado o teste? Mas a China, a contaminação começou em novembro, já está testando, né? Então aí nós temos que lembrar do próprio sistema de governo que tem cada sociedade, né? Cada país, como é feito, a questão das normas, os comitês de ética para fazer esse tipo de testes, ensaios, e o que são os protocolos para a produção, né? Quais são as etapas, né? Exames in vitro, testes em seres vivos, sejam animais, sejam seres humanos, quais são essas etapas? A gente pretende fazer uma próxima live, realmente abordando esse tema. Mas voltando à sua pergunta, a questão da carga viral, sim, ela vai estar influenciando. E por quê? Inclusive, quando a gente se contamina, você pode ver por que a gente chama, a gente fala, vamos esperar 5 dias. Eu tive contato com uma pessoa suspeita ou que estava com Covid. Você pode ver que a gente vai falar, espera 5 dias. Por quê? Você teve contato, você não sabe o quantos do vírus você acabaram entrando no seu organismo. E como o teu sistema imunológico vai reagir. Se você tiver um sistema imunológico mais eficiente, esse vírus vai, como eu disse, esse vírus ele usa o nosso sistema de reprodução da célula para poder se multiplicar. Certo? E aí nós temos que ter uma produção, tem que lembrar que o nosso corpo é como uma fábrica, né? Eu preciso de uma peça X para produzir aquilo, ou seja, ele vai produzir anticorpos para aquilo, mas ele vai ter que se preparar primeiro. Então a primeira fase você se contaminou. O seu organismo vai ter que identificar esse vírus. Identificou, produz anticorpos. E aí esse encadeamento não é feito, não é imediato. Leva-se horas, até mesmo alguns dias. Em alguns casos pode levar dias para você produzir uma quantidade significativa que venha permitir a sua melhora ou você não desenvolver a doença. E é nisso que você vê se o sistema imunológico da pessoa é forte ou é rápido, ou se é mais lento e mais fraco, é isso? Então, assim, o mais forte e rápido, assim, vai depender muito do quadro. Ou seja, se a gente sabe que muitas questões influenciam o nosso sistema. Nós temos que lembrar que o corpo humano é uma máquina extremamente perfeita, né, que funciona num sincronismo ideal. E com isso, há coisas que nos estressam. Por exemplo, tem pessoas que ficam nervosas, sob circunstâncias nervosas, acaba desenvolvendo um quadro psicológico, de depressão. Outras levam a perda de cabelo, outras vão comer demais, outras param de comer. Então, isso são exemplos que influenciam no organismo. E esse tipo de atitude, obviamente, também influencia o nosso sistema imunológico. A gente pode não perceber, mas sim, influenciam.
E com isso a gente pode ter um prejuízo. Por isso que pessoas que estão doentes, ou seja, o sistema imunológico dela, já estão combatendo outra doença. Então você tem uma tropa. Se você coloca toda a tropa para combater uma doença, obviamente que um dos flancos vai ficar descoberto. E aí vai ser uma porta de entrada para que outra doença venha se aproveitar. Por isso que as pessoas que têm outras comorbidades estão sendo tratadas como grupos de risco. E se pede cuidado. Porque o organismo já está com problemas para isso, ou está enfrentando outras doenças. No caso de alguns casos, que mesmo as pessoas estão tomando imunossupressores. Né? Então, isso faz toda a diferença. Depois dos 60 anos, há alguma substância no organismo que diminui consideravelmente, deixando o sistema imunológico menos eficiente. Daí a questão das pessoas acima dos 60 serem grupo de risco. Olha, eu vou pedir assim, realmente desculpa, não vou conseguir te responder essa pergunta por falta de conhecimento. Na verdade, eu estou mais comentando. Mas na próxima, é um então, assim, eu acho que na próxima, assim, então, eu não vou conseguir realmente dar uma sequência, porque assim, quando nós próxima live, o colega que vai participar, tenho certeza que vai poder estar abordando isso, tá? Por realmente ser mais da área farmacêutica, tá? Eu sou da área biológica, tenho conhecimento, trabalhei muito tempo com isso, mas no decorrer da minha carreira de perito criminal, eu acabei migrando para outra área e fui fazer outra faculdade, né, que acabou me afastando um pouco mais, realmente. Assim. Ô Becker, deixa eu falar, a gente tem aí 9 minutos de live para dar 1 hora, daí a gente tem que encerrar. Então, eu vou fazer a pergunta da Carla, que eu achei bem legal. Ela pergunta o seguinte: Dr. Becker, o senhor vê alguma diretriz positiva advinda dessa pandemia para nós, peritos criminais? Exemplo, EPIs em compras mais frequentes, menor número de requisições não criminais para a perícia, e aí ela dá uma vírgula, mas não continua. Mas eu acho que você entendeu aí o que a Carla quis dizer, né? É uma excelente pergunta, assim, porque realmente, como eu falei, como eu disse no começo, essa pandemia trouxe problemas antigos que estão iniciando, alguns deles estão passando a ser solucionados, ou começou a se tentar a solução deles. Por exemplo, compras de EPIs. Esses EPIs, eu já estou na instituição há 17 anos, tá? Vou completar 18 anos já que eu já estou na instituição, então eu conheço um pouco dela. E principalmente porque a nossa polícia científica, ela tem 22 anos de criação. Se eu estou a 18, ou seja, eu quase que ingressei nela no início da criação. Nós temos aí compras de EPIs que foram feitas por colegas que trabalharam em projetos visando dar maior segurança ao profissional desde de meados do ano 2000, tá? 2006, 2010, tem aí, ou seja, foram feitas compras, então assim, foram comprados macacões, foi feita uma compra, depois não se fez mais compra, ou seja, o porquê? Então essa descontinuidade de compra, às vezes é a própria falta da instituição ser mais enérgica, valorizar mais o seu servidor. Teu hábito. Nós estamos também, hoje... Então assim, mas cabe à instituição priorizar isso. Eu acho que a priorização começa por aí. Hoje nós temos, quando a gente começa, a nossa própria Constituição. Desde 45, 47, que foi a Guerra Mundial, que criou-se a Carta dos Direitos Humanos, para não retroagir tanto a 1800 e 1700, quando se dá os primeiros direitos humanos foram criados, a gente vê que hoje um dos principais ativos de uma empresa é o seu trabalhador, é o seu servidor. Então a polícia científica não pode ser diferente. Por quê? O servidor público, nós peritos, quando nós estamos fazendo uma perícia, nós estamos representando o Estado. Então acho que a partir do momento que a instituição vê, nossa, ele representa o Estado, eu preciso dar uma EPI, uma vestimenta adequada para mostrar que o Estado está preocupado com o seu servidor, obviamente que a população vai ver de forma diferente. Olha, se o Estado se preocupa com o seu profissional, com certeza está preocupado comigo também. E eu vou ter uma melhor prestação de serviço. Sem falar que o trabalho do perito criminal, como você diz sempre, né, é de fundamental importância para a concretização da justiça, né? Sim, porque afinal de contas nós vamos fazer a produção da prova técnica, a materialização da conduta criminosa. É tão importante isso que o próprio Código de Processo Penal fala
em todo crime, ou seja, após ser tipificado pela autoridade policial que chegou ao local, que deixar vestígios, ou seja, a autoridade identificou que tem vestígios, que ele vai precisar de uma interpretação pericial, científica, ele vai chamar isso, é essencial. Ou seja, todo crime que deixar vestígio é imprescindível a realização da perícia. Então, assim, o próprio código prevê a nossa importância. Quando a gente fala num código, estamos falando de um código que é da década de 1940. 40. Ou seja, tem aí 80 anos, quase, esse código. Ou seja, olha a importância da perícia já nisso. Então, assim, eu acho que vai trazer, a instituição já vem sendo feita, então a gente vê o próprio modo. Que nem, não conseguimos fazer uma compra coletiva, vamos fazer uma compra individual por unidade, disponibiliza dinheiro para essas unidades, foram feitas compras. Nesse segundo momento, já se conseguiu comprar o Cogel numa compra coletiva. Ótimo, fez então. Agora, vamos começar, estamos cobrando sim essa compra de mais EPIs. Já tomei conhecimento que vão ser compradas viseiras, aliás, já foram compradas e estarão sendo disponibilizadas aos servidores. Ou seja, então a gente vê realmente a instituição hoje, com isso, tomando aí a frente na proteção do seu servidor. Mas como foi colocado aqui uma pergunta, se tem a disponibilidade de avental descartável, cabe o que também? Uma colaboração do servidor que utiliza isso, de informar ao seu superior imediato que está necessitando, o que vislumbra da necessidade de que seja adquirido, ou de que seja disponibilizado. Requisitar também, avisar que está faltando, que precisa. Etc. Sim, porque assim, exatamente, porque assim a gente consegue. E faça chegar essa informação ao sindicato. Se você soube de colegas que ficaram doentes, então, se você teve contato, por favor, nos comunique. Está faltando EPI? Nos avise também, que é para que o sindicato possa estar agindo na defesa do interesse dos direitos do cidadão, do perito criminal, no caso. Tá? Becker, que é o que? O direito à sua saúde. Oi, Adriano. Eu preciso interromper porque a gente tem que terminar, senão o Instagram derruba a gente sem avisar, sem nada. Ele é mal educado. Ele interrompe. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu falar tudo, né? Pelo menos a maioria do que a gente havia proposto. Eu acho que foi uma live muito boa, a gente precisa repetir, de repente conversar sobre esses assuntos que você colocou na questão da vacina, com gente que é da farmacologia, que sabe farmaco, né? A gente precisava combinar para a semana que vem fazer uma live assim. Se eventualmente faltou coisa, eu peço que as pessoas que estão aqui agora deixem comentários ou mandem directs para a gente faz uma outra live, tudo bem, não tem o menor problema. Só para encerrar, quero avisar o seguinte, que a última atualização sobre o impacto da pandemia no Brasil, que é das 11 da noite de ontem, já temos 87.238 infectados, 6.017 mortos, 498 mil casos suspeitos em investigação. É coisa pra caramba, hein? 500 mil de casos. É muito sim. E assim, Adriano, só lembrando, o sindicato também já atuou em casos que houve colegas que se contaminaram dentro da instituição. E como que nós trabalhamos? Fizemos contatos com a chefia, orientando quais são as medidas a respeito do resguardo, da necessidade de ser dada uma janela para que esse vírus pudesse se replicar no organismo e as pessoas pudessem vir a manifestar sintomas, né? Então, tudo isso nós atuamos e tem sido feito, tá? Foi um diálogo muito cordial, foi muito tranquilo, e isso foi tranquilamente seguido. Inclusive, foi orientação passada pelo próprio comitê gestor de combate ao Covid da superintendência. Então, assim, temos trabalhado em conjunto, tá? E está tendo bom resultado por enquanto. Realmente agora falta conhecer um pouco mais esses números de profissionais que ficaram contaminados. E se foram contaminados, é identificar se foi fora do trabalho ou no trabalho. Porque se for no trabalho, temos o quê? Que aumentar nossos cuidados no uso de EPIs, no manuseio do material. E se foi fora, é aumentar a orientação, né, aos servidores de como se comportar, de quais cuidados tem que ter fora da instituição para poder preservar os demais. Nessa época de isolamento, o isolamento é importante. Existe o risco econômico? Existe, mas nós temos que lembrar que o bem maior a ser preservado é a vida.
né? Nós tivemos outras pandemias, guerras, que prejudicaram muito a economia. E todas elas foram vencidas mediante o quê? As pessoas que estavam vivas. Tivemos a gripe espanhola, a quebra da Bolsa de Valores, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, assim, precisamos de pessoas vivas. E nesse momento, nós temos que fazer o isolamento, é pensar no próximo. O isolamento é para que você pense no próximo também, não só em si. Eu entendo perfeitamente o desespero das pessoas que precisam estar na rua para ganhar dinheiro. Eu entendo, eu fico muito aflito com isso, mas eu acho que nessa hora o governo deveria realmente estar mais presente e bancar tudo. Como os Estados Unidos está fazendo, como a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália, como os países do primeiro mundo estão fazendo, eu acredito que nós também poderíamos estar fazendo, mas eu tenho uma opinião pessoal a respeito. Eu acho que está sendo muito tímida a ajuda do governo, mas isso eu acho que é assunto para uma outra live, e isso eu estou expondo apenas a minha opinião pessoal, posso até estar errado, mas eu acho que R$600 para cada pessoa é basicamente nada, é nada. Como representante sindical, posso falar que você está correto, tá? Realmente é essa a nossa visão. Tá? Principalmente me preocupa muito quando a gente ouve falar que que o Banco Central liberou mais de trilhões de reais para instituições financeiras, as quais estão pegando esse dinheiro e não estão disponibilizando a juros menores porque estão com receio de não receber. Então, qual que é efetivo? Não está tendo. E falar que o que vai quebrar o país são os R$600 que deu para milhões de pessoas e um trilhão. Existe uma PEC aí que tem andamento, que é para o Banco Central comprar os títulos podres das instituições financeiras, dos bancos. Ou seja, é algo que preocupa, nós estamos acompanhando isso, a gente pode fazer o assunto de uma outra live. Tá? É mesmo. Porque realmente como é que isso está fazendo. É importante o governo federal fazer um grande aporte nos estados e municípios. Tá? É isso que faz falta hoje. Tá? Para poder se fazer isolamento. Becker, obrigado pela sua presença. Então, pessoal, conversei com o Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Nós vamos ter outras lives. Essa aqui a gente vai colocar no Facebook da AKM Comunicação. Assim que estiver lá, eu aviso o Becker e a gente manda um zap para todo mundo para vocês reverem a live. O Becker, obrigado, um grande abraço, viu, querido? Adriano, obrigado a você e obrigado a todos que nos ouviram e participaram aí conosco, que permitiu que fosse muito mais proveitosa a nossa live. Só avisando o seguinte, os peritos que estão aqui, e eu sei que entre vocês se tratam por doutor, eu chamo o Becker de Becker porque é amigo, já virou amigo, a gente está trabalhando junto, vai fazer 3 anos já, né? Quase. Já vai para 3 anos, Adriano. Então já viramos amigos, porque eu tenho liberdade de chamar ele de Becker, mas é Dr. Becker, Dr. Eduardo Becker. Muito obrigado, viu? Um abraço para você e para todo mundo. Ok, Adriano, do que se puder mandar, se puder canalizar em ti o recebimento de perguntas, e você faz o repasse para a gente, sim, como esse aqui vai ser o canal das nossas lives posteriores também, tranquilo, a gente vai respondendo, tá? E a gente vai responder sempre o quê? Pede por um e-mail e a gente vai fazendo. No nosso site também estão nossos canais de comunicação para serem feitos, tá? O que eu peço é que mande sempre por e-mail para a gente ter um controle único, tá? E poder receber e estar respondendo sempre a todos que nos pedem ajuda e socorro. Olha só, apareceu aqui em cima, 1 minuto e 35 segundos restantes. Então agora eu vou encerrar mesmo. Um abraço para todo mundo, bom feriado e até segunda. Abraço, obrigado a todos. Valeu.